Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Uno a minha voz à tua voz, o meu coração ao teu coração. A minha oração à tua oração eterna. Por meio do teu Fiat onipotente, coloco-me espiritualmente em cada tempo, em cada geração, em cada alma que existiu, existe e existirá. E por cada pecador, ó meu Jesus, por todos que te ofenderam, te ofendem e te ofenderão. Ofereço-te a minha pequenez, fundida à tua divina vontade, como súplica de amor, reparação e salvação. Peço-te por cada lágrima escondida, por cada coração endurecido, por cada alma perdida, que nenhuma se perca, que todas conheçam o teu amor infinito. Ó Pai eterno, olha para o teu Filho Jesus Cristo crucificado, recebe os méritos infinitos de sua paixão em favor de todos os seus filhos dispersos, rebeldes e feridos. Rainha Mãe, porta do reino da divina vontade, une-te a essa súplica, cobre cada pecador com o teu manto sagrado. Forma em cada criatura a vida do querer divino. Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho, sopra sobre cada alma e inflama o mundo com o fogo do Fiat divino. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da ida ao templo até a volta a Nazaré. Ordem de São José. Estando já estabelecida, por ordem de meu pai, a minha ida ao templo, marcou-se o dia da partida. José, chefe da família, determinou o dia, embora fosse ele muito tímido e esquivo para mandar, sabendo a quem ordenava. Fazia-o contudo, porque era a vontade do Pai que eu estivesse sujeito às suas ordens e às de minha mãe querida. Discurso de Jesus. Tendo estado, portanto, a tratarmos juntos por algum tempo da maneira de realizarmos aquela viagem, fiz-lhes um discurso, sugerindo-lhes que deviam pedir ao Pai, uma vez que lá chegassem. Após haverem-no adorado, louvado, agradecido, pedissem-lhe se dignasse iluminar os espíritos dos doutores da lei para conhecerem a graça particular a eles concedida de mandar-lhe o Messias prometido. Além disso, disse-lhes que estivessem preparados a receber das mãos do Pai qualquer tribulação que lhe aprovesse enviar-lhes. Não quis deixar de avisá-los, a fim de que se dispusessem a receber o golpe cruel da minha perda, com as orações e a conformidade à vontade do Pai. Pois sempre foi costume do Pai prevenir a seus caros amigos antes da tribulação, no intuito de que, ao chegar, estejam dispostos a recebê-la e, bem preparados, suportem-na com fortaleza e conformidade completa às disposições divinas. Como meu pai sempre assim age, não deixei de praticá-lo, eu também, no tempo em que vivi na terra, em relação a todos aqueles com os quais convivi, e principalmente a minha dileta mãe, São José e todos os apóstolos e discípulos. Ao ouvir minha exortação, José consternou-se um pouco e ficou ferido o coração da mãe querida, que sempre pressagiava o que devia acontecer pelo espírito profético de que foi dotada. Mas este mistério foi-lhe então ocultado. Entregaram-se, todavia, ela e seu esposo à vontade do Pai e às disposições divinas, manifestando-se prontos a sofrer tudo por amor de um Pai tão bom e para aumento dos próprios méritos. Jesus se recolhe junto do Pai. Terminado o discurso e deixando-os em liberdade, a fim de que se consolassem mutuamente e se preparassem, como o fizeram, retirei-me à solidão. A hora era tardia, e devendo partir pela manhã, gastei toda a noite a tratar com o Pai e a receber as suas ordens.
Prostrado por terra, adorei-o, conforme costumava, e depois roguei-lhe declarar-me a sua vontade sobre o que devia fazer no templo. Mostrei-me pronto a executar a sua vontade em tudo o que lhe aprovesse ordenar-me. Sabia de tudo, mas fazia isto para demonstrar-me filho obediente e submisso, praticando todos os atos de humildade que a ocasião me apresentava. O pai declarou-me ser vontade sua que me detivesse no templo e explicasse a lei aos doutores, dando-lhes a conhecer que já viera ao mundo o Messias prometido, e confirmando-o pelas escrituras estudadas por eles, mas pouco compreendidas devido à cegueira de seu espírito. Declarou-me ainda que eu nisto agisse livremente, como filho seu, sem sujeitar-me às ordens de outrem. Devia seguir a sua vontade. Ordenava-me como dono absoluto. Por isso não procurei o beneplácito de José e da querida mãe. Recebida esta ordem do pai, adorei-o, agradeci-lhe e revelei-me pronto a executá-la com muita alegria e gosto. Estava com grande desejo de manifestar ao mundo as obras e as infinitas misericórdias do Pai. Tive então muito gosto ao ver aproximar-se o tempo em que poderiam ser saciados os anelos de meu coração. Este gosto, porém, foi assaz amargurado ao considerar a tribulação que deviam sofrer a querida mãe e seu esposo José. Devia realizar uma obra de tanta honra e glória para o pai e de tanto gosto para qualquer ouvinte. Só a querida mãe havia de ter aflição tão grande, enquanto, ao contrário, de direito, devia estar presente e participar da consolação da qual todos iam fruir. Ademais, enquanto mãe, devia dela fruir mais do que qualquer outro. Entreguei-me, contudo, à vontade do Pai, e ofereci-lhe o pesar que por isso senti, porque até aquele dia portara-me para com ela qual filho obediente, e tendo ela correspondido em tudo e por tudo ao meu amor, devia, por conseguinte, aquela ocasião, ser-lhe motivo de tamanha dor, a transpassar-lhe a alma inocente e santíssima. Supliquei-lhe ao Pai por esta dor, e por aquela que minha dileta mãe devia sofrer, se dignasse dar aos filhos, por ele chamados à vida perfeita, para manifestar, em consequência, suas grandezas, tanta virtude e graça que correspondessem a seus chamados, sem dar importância e graça sem dar importância à carne e ao sangue, superassem qualquer amor terreno e dificuldade para obrar livremente e executar a vontade divina. O amoroso Pai prometeu-me fazê-lo, como de fato o executa, e se vê em tantos e tantos que superam o afeto do pai e da mãe e os demais, e abraçam aquela vida a qual o Pai os chama. Mas não faltam os que se deixam vencer pelo afeto aos genitores ou a outras pessoas, mas depois jamais encontram tranquilidade e repouso, uma vez que não fazem a vontade divina, são indignas daqueles bens que o Pai distribuiu àqueles que executam seu querer. Agradeci ao Pai pela graça e por parte daqueles que corresponderiam, impetrando-lhes graça maior, para perseverarem até o fim, pelos que não correspondem ao divino chamado e deixam-se superar pelo afeto da carne e do sangue. Ofereci ao Pai a minha perfeita obediência e correspondência à sua vontade, abandonando com tanta prontidão minha glória para vir ao mundo e levar vida tão pobre, vil, desprezível e desconhecida. Agradavam ao Pai estas ofertas e afirmava ter sido satisfeito por todos. A vontade do Pai. Finalizados estes atos, orei ao Pai da seguinte forma: Eis-me aqui, Pai amantíssimo, pronto a cumprir a vossa vontade. Portanto, ordenai em verdade e determinai para mim, vosso Filho, como quereis por mim ser glorificado no vosso templo.
O que devo fazer para a vossa glória e salvação de meus irmãos, enquanto outra coisa não procuro, enquanto enquanto outra coisa não procuro, outra coisa não desejo, senão serdes vós glorificado, conhecido e amado, e cumprir eu em tudo a vossa santa vontade. Nisto consiste meu alimento e repouso. O pai ordenou-me que deixasse a querida mãe e José, ficasse sozinho e voltasse ao templo. Depois de adorá-lo, fosse discutir com os doutores da lei e outros presentes. Fizesse conhecer a todos por meio de minha celeste e divina sabedoria, que já chegara à plenitude dos tempos com minha vinda ao mundo. Apesar de não me declarar o verdadeiro Messias prometido, fizesse todavia saber que ele já viera dando-lhes, por minhas palavras e graça, muitos motivos de refletirem ser eu aquele que tanto esperavam. Recebida tal ordem do Pai, adorei suas divinas ordens e disposições. Soube, contudo, que a cegueira e a malícia judaica não aproveitariam minha celeste doutrina. Não obstante, prontamente me ofereci ao Pai para cumprir as suas ordens, e muito me alegrava por dever fazer uma obra tão almejada, qual a de manifestar ao mundo a sua grandeza, misericórdia e bondade. Agradeci ao Pai pela ordem dada, e como era de meu gosto, agradeci-lhe por mim mesmo. Depois, por ser útil a meus irmãos, e agradeci-lhe por parte deles. Roguei-lhe que, enquanto eu explicava aos doutores da lei as escrituras divinas, se dignasse iluminar-lhes a mente para conhecerem a verdade. Supliquei-lhe ainda que se dignasse dar a todos os meus irmãos luz particular, quando escutam a palavra divina por intermédio dos pregadores, para se persuadirem da verdade, aproveitando-a e retirando dela o fruto que ele justamente pretende com isso. Súplica pelos pregadores. Roguei-lhe ainda desse a todos aqueles que se entregam a este exercício a obra tão sublime de pregar as máximas eternas e as misericórdias divinas, grande zelo pela sua glória e honra e pela salvação do próximo, com conhecimento ainda de si mesmo, reconhecendo serem meros instrumentos e não se apropriando da glória e da honra, mas dando tudo a ele, enquanto por ele tudo lhes foi dado. Pedi-lhe comunicasse virtude às palavras deles, para produzirem efeitos nos corações dos ouvintes. O Pai me prometeu, na verdade não deixa de fazê-lo, embora as graças divinas não tenham em todos efeito, porque muitos, obcecados pela vaidade e amor de si mesmos, aproximam-se do que é exclusivamente dom de Deus, e assim suas palavras não conseguem efeito nos corações dos ouvintes. Em vão se afadigam, sem retirar mérito algum, ao contrário, têm demérito, enquanto roubam ao Pai a glória só a ele devida, apropriando-se do que é de Deus. Senti grande pesar e supliquei ao Pai fizesse que ao menos os ouvintes aproveitassem e lhes desse novas luzes e graça maior. Prometeu-me fazê-lo, e o Pai amoroso não omite o que lhe pedi, porque me prometeu. Vi que em muitos as graças divinas produziriam efeito e obteriam seu intento. Duro de fato, cego e obstinado é o coração que resiste à graça e às luzes divinas que meu Pai lhe comunica. Porque falo com amor e mesmo com violência. Daí, quem não aproveitar tantas luzes e tantas graças não terá motivo de lamentar-se senão da própria dureza. Naquela noite, por conseguinte, que passei a tratar com o Pai deste particular, vi um a um todos aqueles que se empenhariam neste exercício de pregação. Vi todos os seus sentimentos e seus fins, conheci todas as suas necessidades e por todos orei em particular, pedindo para cada um o necessário. Quanto me afadiguei por eles junto ao Pai. E quantas graças lhes obtive em particular e em geral. Uma vez obtido isso do Pai, agradeci-lhe por parte de todos.
Alegrei-me muito e com isso me congratulei por todos aqueles que via haverem de cumprir devidamente o seu ministério, e conforme requerido por meu Pai, e pelo fruto a colher destas fadigas bem ordenadas. Pelo gosto que senti, como também pelo prazer de meu Pai, pedi a este conferisse-lhes grande recompensa. Em verdade, o Pai prometeu-me grandes coisas para cada um deles. Grande e imensa será a recompensa e a glória que receberão de meu Pai. Se há de remunerar tão largamente o mínimo feito por seu amor, pode-se avaliar o que há de dar a quem se empenhou em obra que tanto lhe apraz, dá-lhe tanta glória e é tão proveitosa ao próximo. Súplica pelos pais. Pedi-lhe ainda graça e assistência para minha querida mãe e José, no tempo em que deviam ficar sem a minha pessoa, para que a dor não lhes tirasse a vida. Previa que suas almas seriam transpassadas de suma dor, porque sendo asaz intenso o amor que me dedicavam, à proporção do amor sentiriam dor pela perda de seu único bem. Embora já soubesse e visse como meu pai os assistia com muita providência e os dirigia naquela tribulação, dando-lhes total conformidade à sua vontade. Todavia fiz isto por eles, querendo mostrar-me verdadeiro filho de Maria, e enquanto tal, fazer o que era justo por mãe tão amorosa e digna. O mesmo fiz por José, seu puríssimo esposo e meu pai adotivo. Supliquei ainda ao Pai, desse perfeita resignação a todos aqueles genitores que deviam perder os filhos, embora muito caros, a fim de que a dor sentida ao se privarem deles, para consagrá-los ao serviço do Pai e para cumprir a vontade divina, não os surpreenda de modo que entregues à dor. Façam esta oferta mais coagidos do que por amor. E com isto, fiquem despojados do mérito que adquiririam se consagrassem com amor e resignação os seus frutos ao serviço de quem los concedeu. O Pai tudo me concedeu com suma liberalidade, e vi como ordenaria tudo com muita providência. Operaria e disporia tudo com suma sabedoria. Vi também que muitos não aproveitariam a graça, as luzes e ajudas do Pai, deixando-se superar pelo afeto apaixonado em demasia à prole, e por isso não se entregariam com tranquilidade à vontade divina e às divinas disposições. Senti pesar por estes, tanto mais que verificava serem vãs para eles tantas súplicas minhas ao Pai, e tanta graça que este lhes concederia. De novo roguei ao Pai usasse de maior misericórdia para com eles e tivesse deles compaixão, esperando com paciência e conformidade a sua vontade. Em verdade, nisto ainda mostrou-se liberal meu Pai. Vi com quanta paciência esperaria, e depois que, com todo o amor receberia, e premiaria a débil vontade daqueles que por longo tempo se demonstrassem adversos. O Pai amoroso compadecer-se-ia de sua fraqueza, mostrando-se pronto a receber a sua conformidade, cada vez que eles lhe a oferecessem. Agradeci ao Pai por tanta paciência e bondade, agradeci-lhe também por todos, e fiz tudo o que é devido a um Pai tão bom e amoroso. Louvor matutino. Chegada, no entanto, a manhã, antes de raiar o dia, a hora destinada ao cântico dos louvores divinos, em união à minha dileta mãe e ao seu esposo José, conforme o costume, adorei o Pai. Tendo pedido seu auxílio para aquele exercício, começamos a louvá-lo. Parece que seria supérfluo pedir ajuda ao Pai para aquele exercício, visto que eu não sou sujeito a distrações, ou ao que impeça louvá-lo com toda a perfeição, igualmente a minha mãe, por ser isenta de culpa e José, por ser tão santo e perfeito. Todavia, no princípio de cada ação, sempre unidos, pedíamos ao Pai ajuda e favor. Eu, naquele ato, não pedia só por mim, mas também por todos os meus irmãos
e principalmente por aqueles que deixam de fazê-lo. Oferecia-o depois ao Pai em nome de todos, para que ficasse satisfeito em relação a todos. Fazia-o ainda porque, tendo vindo ao mundo para ensinar aos irmãos o modo com o qual devem se portar relativamente ao Pai, e como viverem para agradar-lhe e cumprir a sua vontade. Quis em todas as minhas obras deixar-lhes exemplo vivo e perfeito, e por isto, antes de cada obra, preparava-me pedindo ao Pai o seu favor, embora não tivesse tal necessidade, por estar unido inseparavelmente à pessoa do Verbo. Deus em tudo igual ao Pai. Fazia, porém, estes atos primeiro por serem do gosto de meu Pai, e depois para satisfazer pela obrigação de meus irmãos, e ensinar-lhes a fazerem súplicas sem omiti-las, por mais que se julguem santos e perfeitos, porque não existe alguém, por santo e perfeito, que não tenha em todas as ações e operações grande necessidade do auxílio e favor do Pai, especialmente nas coisas relativas ao culto, a fim de realizá-las conforme devem e são obrigados e com a perfeição requerida pelo Pai. Terminados os louvores divinos, demos graças ao Pai. Em seguida, eu lhes ofereci, como costumava fazer sempre, por parte de todos os meus irmãos, agradecendo-lhe ainda, em nome de todos, e rogando desse-lhes luz para conhecerem a grande graça que lhes faz ao comprazer-se em ser louvado por eles, no intuito de que ofertem os louvores ao Pai e agradecendo-lhes pelos favores concedidos. Ao ver que muitos nisto falhariam, parecendo-lhes fazer ao Pai grande favor, enquanto, na verdade, o favor lhes é feito a eles. Agradecia em seu lugar e pedia ao Pai iluminasse-os para que o conhecessem. Estes atos apraziam muito ao Pai, que me prometia dar a todos a luz por mim suplicada, como de fato o vai realizando. Ele o concede a cada um, embora não penetre na mente de muitos, porque estão mergulhados nas trevas, que impedem tal efeito, assim como as nuvens impedem que os raios do sol penetrem bem onde elas se estendem. Grande pesar sentia por causa destes espíritos tão obcecados. Por eles suplicava muito ao Pai se dignasse projetar-lhes na mente as mais poderosas luzes, as quais, dissipando-lhes as cegueiras, produzissem efeitos divinos. Tanto pedi que obtinha o que almejava, se não para todos, ao menos para muitos. Delas eram privados os que não lhes davam importância e não queriam prevalecer-se delas. Em todos os atos e súplicas ao Pai em todos os atos e súplicas ao Pai em vista de obter favores e graças para os meus irmãos, embora alcançasse o que almejava e encontrasse o Pai disposto a conceder-me tudo. Sempre restavam algum pesar por ver a vontade perversa de alguns que jamais se renderiam à graça divina. E sempre resistiriam às suas luzes, querendo permanecer na cegueira e na obstinação. Oh, quanto esses tais me transpassavam o coração! Meu coração estava desejoso da salvação de todos e de que todos servissem e amassem o Pai como deviam. Vendo-me desenganado em relação a este desejo, por causa da dureza deles, sofria contínua dor. A bênção. Terminados todos esses atos, à hora da partida, genuflexo em terra, pedi a bênção ao meu pai. O mesmo fizeram a querida mãe e José. Obtida a bênção do pai com toda a plenitude, supliquei-a também à minha querida mãe e a José. Apesar de relutantes, abençoaram-me com grande amor, cumprindo a vontade do Pai, que determinou fosse-lhes eu submisso. Na ocasião da bênção que deram, roguei ao Pai comunicasse-lhes vivo o desejo de que eu fosse por todos conhecido e honrado como filho de Deus, e por meu intermédio as divinas misericórdias se manifestassem ao mundo. Meu Pai de fato o fez a eles, ao dar-me a bênção,
Experimentaram-me seu vivo desejo, o qual me foi muito agradável, muito mais do que a Jacó, a bênção de Isaque, seu pai, pois aquela tendia à vantagem própria, e esta tendia inteiramente à glória de meu pai e ao bem de meus irmãos. Quis esta bênção de modo particular, porque devia começar pela primeira vez a falar em público e a manifestar a obra do Pai. Quis realizá-la com todas as circunstâncias requeridas, dando exemplo a todos aqueles que hão de manifestar ao mundo a palavra divina, de pedirem antes a bênção de meu Pai. Procurem entender a divina vontade, fazendo, além disso, muitas orações prévias, em vista de obterem o favor divino. Alcançado esse, devem ainda obter a bênção e o beneplácito dos superiores e daquele que os governa, a fim de que a palavra que hão de manifestar produza o próprio efeito. Então fiz todos esses atos, não só por mim, mas por todos aqueles que nisto se empenhariam, e em suplência por todos os que omitiriam, impetrando-lhes o Pai a graça necessária para assim agirem. Obtida a bênção, abençoei a ambos em nome do Pai, impetrando o auxílio e graça para aquela viagem e fortaleza que sofreram as tribulações preparadas para eles. Mostrei-me assim ser-lhes afeiçoado, reconhecendo os serviços que deles recebia. Ofereci esta gratidão ao Pai, em desconto de muitas ingratidões dos filhos para com seus genitores, depois que esses muito se afadigaram e esgotaram para criá-los, são pagos pelos mesmos com ingratidões e desprezos. Sentia a este respeito muita pena, e mais ainda porque desagradam muito a meu Pai, transgredindo o seu preceito. Por esta razão, oferecia-lhe frequentemente a minha gratidão, obediência e submissão em desconto por eles. Com isso, o pai muito se aplacava. Do contrário, teria castigado severamente, ainda em vida, a esses tais, porque, com rigor de justiça, reclama de todos os filhos a honra e o respeito aos progenitores e a sua submissão à pessoa deles, principalmente quando não ordenam coisas opostas à vontade de meu Pai. Então é certo que não são obrigados a obedecer, se eles ordenarem coisas contrárias à vontade divina e ofensivas a ele. Vi então como nesta questão se desviavam do mandamento divino tanto os pais como os filhos, ao verificar tamanha desordem, tantos erros, e como neste ponto se caminha de modo tão diverso da ordem estabelecida por meu pai. Senti imenso pesar. Via todas essas desordens como uma corrente sem barragem, e muito me afligia por tanta confusão. Suplicava ao Pai, pedindo misericórdia e piedade para cada um. O Pai se demonstrava a respeito disso muito irado e prestes a castigá-los, com novas súplicas e novas ofertas, tanto fazia que se aplacava. Quantas graças, depois de vê-lo aplacado, obtinha para todos. Em seguida, via em muitos deles os efeitos pelos quais ansiava, e rendia graças depois ao Pai, também por parte de todos aqueles que aproveitariam suas misericórdias. Ao Pai agradaram muito meus agradecimentos. Aplacava-se e satisfazia-se. A partida. Alegrias. Havendo obtido do Pai quanto desejava, e feitos os costumeiros atos, unido à querida mãe e a José, dirigi-me a Jerusalém para ir ao templo. Andava no meio deles no caminho. Ia no meio para que cada um fruísse de minha presença e proximidade, pois enquanto filho muito amado, não podiam suportar que me distanciasse deles. Ainda porque aquele lugar competia-me qual filho de Deus. Ocupando o meio, demonstrava que os dois se ocupavam de minha pessoa. Era muito grande o júbilo de seus corações ao ver-me entre eles. Prosseguia com majestade simultaneamente, com grande jovialidade e amor,
demonstrando-o nesta viagem mais do que nas outras, pois deviam sofrer depois dor tão intensa por causa da minha perda. Não experimentavam tédio ou cansaço naquela caminhada, por terem consigo aquele que os consolava plenamente. Eram levados mais pelas asas do amor do que pelos passos. Alegrava-me também eu, em vista de seu consolo. O prazer deles era pleno, porque não sabiam o que devia se seguir. O meu era misturado de dor pela tribulação em que breve deviam suportar. Amando-os muito, asaz me afligia a sua tribulação. Prosseguíamos, no entanto, os três com grande alegria, mas eu alegrava-me muito mais, porque ia ao templo por uma finalidade muito mais nobre do que a deles. Ia no intuito de manifestar as misericórdias do Pai e tornar conhecida minha vinda ao mundo, enquanto eles iam só para cumprir a obrigação, adorar o Pai e oferecer-se a Ele. Este fim tinha-o também eu, mas além desse, possuía ainda outra finalidade mais nobre, como já disse, e portanto, motivo de maior alegria. Nesta caminhada, por conseguinte, oferecia ao Pai meu regozijo e as finalidades pelas quais ia ao templo, com suplemento por aqueles que se dirigiam por finalidades tão diversas. Aos templos que lhes são dedicados, e onde tenho meu trono com tamanha majestade. Via naquela viagem todos os meus irmãos e conhecia a maneira de cada um se portar quando se dirigisse à casa de meu pai para adorá-lo. Vi todos os defeitos e as faltas que cometeriam pelo caminho. Vi terem fins muito diferentes daqueles que deveriam possuir. Via pouca devoção, a compostura com os quais se encaminham para a casa de Deus. Senti grande confusão neste particular por causa deles. Em verdade, não ousava voltar-me ao Pai para pedir-lhe perdão em nome de todos. Vi que muitas e muitos, ao invés de irem em minha companhia, levando-me no coração, iriam acompanhados dos inimigos infernais. E em vez de tensionarem oferecer-se ao Pai e adorá-lo, ofertar-se-iam ao inimigo, adorá-lo-iam, prestar-lhe-iam culto e lhe dariam satisfação. Apesar de toda a minha confusão, não deixei de voltar o olhar ao Pai e com todo o afeto supliquei-lhe perdão em favor de cada um em particular, segundo a necessidade de cada qual. Ofereci ao Pai, em nome de todos, os fins tão nobres que me propunha ao encaminhar-me para o templo, o amor com o qual para lá me dirigia, a preparação que me fizera antes de empreender a caminhada. Vendo que o Pai tinha muito gosto nestas minhas ofertas e nas minhas obras, tão perfeitas em tudo, pedi-lhe se dignasse recebê-las em suplência das faltas de meus irmãos. O Pai amoroso aceitava-as com grande amor. Em verdade, demonstrava-se como Deus das misericórdias, em tudo e por tudo. Agradecia-lhe, pois, nessas ocasiões nas quais patenteava sobretudo sua misericórdia. Agradecia-lhe pela misericórdia que usava e em seguida agradecia-lhe por me haver mandado ao mundo, onde podia dar-lhe plena satisfação pelas culpas de todo o gênero humano. De outra maneira não teria existido quem, por grande santo que fosse, tivesse podido dar ao Pai satisfação proporcionada à gravidade e à multidão inumerável das culpas cometidas pelas criaturas em todas as ocasiões. Só um mérito infinito seria bastante para satisfazer por elas e aplacar o Pai irado. Tão grande é o número das culpas e tamanha a sua deformidade e malícia, que frequentemente sentia-me repleto de confusão e não ousava apresentar-me ao Pai para pedir-lhe perdão. Fazia-o, contudo, reconhecendo meu merecimento infinito, por estar unido ao Verbo, oferecendo ao Pai meu mérito e as minhas obras dava-lhe satisfação superabundante, por ser, enquanto Verbo, Deus igual a ele, e de merecimento infinito.
Feitas essas ofertas, pedi-lhe e concedesse a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento de devoção e de amor na caminhada que fazem ao seu templo. As luzes particulares para conhecerem a maneira de se portarem, isto é, indo para lá com devidas disposições e reverência, sejam-lhe agradáveis os passos que dão e, em consequência, sejam também premiados. O Pai é tão liberal para com os seus servidores que não só premeia os passos dados por sua glória, mas até os respiros da criatura, ao agirem por sua glória. Se não há de perecer um só cabelo de quem o serve, isto é, um só pensamento, muito menos um respiro será debalde, não recompensado. O Pai atendeu-me nisto e vi naquele instante todas as graças, as luzes, os bons sentimentos que daria a cada um. Como eram em grande abundância, muito me regozijei e agradeci por parte de todos. Este regozijo, porém, foi muito amargurado, porque vi também que quase todos os meus irmãos abusariam de tanta graça, e bem poucos seriam os que aproveitariam as luzes, inspirações e bons sentimentos que meu Pai lhes comunicaria. Ao ver que a maioria deles tudo desprezaria, e sem dar-lhes importância alguma, teriam seguido antes as sugestões dos inimigos infernais, que com todo o seu poder nisto se empenhariam, para privarem meu Pai daquela glória e as criaturas de tantos bens. Senti sumo desgosto, que me feria o coração, e voltei-me para o Pai, exclamando: Pai amantíssimo, tende piedade de todas essas criaturas tão enganadas e assediadas por seus inimigos. Concedei-lhes maior graça, luzes mais potentes e sentimentos mais fortes. Recordai-vos de que são obra e produto de vossas mãos, e assim, por meu amor, tende piedade delas. O querido Pai movia-se à compaixão e fazia-me ver as novas e maiores graças que lhes concedia por meu amor e por minhas súplicas. Por isso, muito lhe agradecia, o engrandecia e louvava, considerando feito a mim mesmo o que ele fazia a meus irmãos, uma vez que tudo fazia por amor e por ter eu, por isso, rezado. As bênçãos dos campos. Prosseguindo a viagem, pedia ao Pai abençoasse todas as estradas por onde passava, e levantando a destra, ia abençoando o campo enquanto suplicava ao Pai: desse naquele ano fertilidade às terras que por mim tivessem sido abençoadas, para que todo elemento fosse fecundado pela bênção de seu Criador. Voltando o pensamento a meus irmãos, pelos quais tinha vindo ao mundo, pedia ao Pai abençoasse as almas de todos aqueles, pelas mentes dos quais houvesse eu passado, isto é, daqueles que mentalmente vão meditando a minha vida para imitá-la e discorrendo por todas as minhas obras, reproduzem-na em si num retrato vivo. Abençoava-os e pedia ao Pai que os abençoasse, a fim de que, com a sua bênção, cresçam nas virtudes e produzam aqueles frutos que meu Pai deles pretende e sejam férteis nas boas obras. Como terra abençoada, não estejam sujeitos à esterilidade, mas fecundados pela bênção celeste, fiquem repletos de obras virtuosas, deem o fruto desejado e se tornem dignos de novas bênçãos e novas graças.